A Bíblia fala de uma multidão que ia seguir Jesus. Jesus, um exemplo, Jesus está ali, ó, lá naquela bateria. Aqui está minha casa, aqui está meu conforto, aqui está minha vida comum, aqui está meus esqueminhas, aqui está as coisas que eu faço que ninguém vê, aqui está meus negocinhos. Só que para mim seguir Jesus eu tenho que deixar o meu setor de conforto e entrar num lugar de desconforto. Às vezes seguir Jesus, amados, preste bem atenção no que eu vou dizer, porque talvez essa palavra aqui em outras igrejas você não vai ouvir. Porque você pode dizer, ouvir em outras igrejas, ó irmão, o momento que você vai seguir Jesus, é mil maravilha, é bem... Não, não é. No momento que você decide seguir Jesus, pode ser que no meio do percurso vai faltar o de comer. Talvez seguir Jesus no meio da trajetória, você vai ter muitos confrontos, muitos conflitos e muitas guerras. Está entendendo? Porque no mundo de vocês, vocês terão aflições. E isso não significa que Jesus não está contigo, isso não significa que Jesus não está no teu barco, não significa que Jesus, o seu deserto, que Deus não esteja contigo. Mas existe o processo dos conflitos, existe o processo da crise, existe o processo da dor. Seguir Jesus, preste bem atenção, olha, a Bíblia, o texto que nós lemos, disse assim, que a multidão começaram a seguir Jesus, foram atrás de Jesus, por quê? Porque ouviram que Jesus operava muitos milagres e curava muitos doentes. Isso é normal, porque a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo... Então o que gerou fé nele foi ouvir aquilo que Jesus fazia. Nós estamos cansados de ouvir pessoas dizer, olha, eu fui abençoada, eu prosperei, eu cresci, eu multipliquei, Deus abençoou a minha vida, Deus abençoou, tal. Aí a gente pergunta às vezes, por que isso não acontece comigo? Aí a pergunta que eu faço para você, talvez você pergunta, pastor, por que não acontece comigo o que aconteceu com fulano? Por que a multiplicação dele não chegou na minha história? Por que multiplicou só o dele e não o meu? Aí eu pergunto para você está disposto a largar o seu setor de conforto e entrar no lugar de desconforto para chegar até o mestre? A minha pergunta que eu faço é, porque queremos o Jesus do milagre, queremos o Jesus que nós ouvimos que opera milagre, mas não queremos deixar o lugar do conforto e entrar no lugar do desconforto, porque até Jesus tem um processo do conflito, da crise, do processo, da dor. Jesus disse, no mundo de vocês, vocês vão sofrer. E aí eu preciso passar por esse sofrimento para chegar até Ele, porque Ele disse, mas eu venci o mundo. E aí no meio da trajetória, quando você larga o setor do conforto, não, eu entendi, pastor, realmente eu preciso chegar até Ele, porque só Ele tem a vitória, Ele tem a resposta que eu preciso, Ele tem aquilo que eu necessito, Ele é a luz da minha escuridão, Ele é o pão que sacia minha fome, Ele é a água da vida. Eu preciso chegar até Jesus, então eu já ouvi de tudo, não é só ouvir, eu preciso deixar o setor de conforto, entrar no lugar de desconforto para chegar até o mestre. E aí quando eu largo o setor do conforto, que eu começo a caminhar pelo setor do desconforto, ele já entendeu, por isso que ele ministrou essa palavra. No mundo vocês vão sofrer, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão passar por dificuldades. Eu saí do setor de conforto e estou andando no lugar de desconforto. No meio desse processo, ele diz assim, mas tenha bom ânimo, não desista. E aqui, esse setor é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas desistem no meio do processo. Vocês verem pessoas que deixam a droga, mas depois de um certo período, volta para ela. Você vê que pessoas deixam a vida de pecado por um certo ponto, mas passam uma fase, ela volta para o lugar de onde ela saiu. Porque ela chega no meio do caminho, ela não alcançou a vitória, ela não alcançou o vencedor, ela não alcançou o dono de todas as coisas. Ela está no processo, ela está no meio da aflição, no meio do sofrimento, no meio da dor. E o que ela faz? Ela desanima, ela desiste, ela para e ela decide voltar
para o lugar de conforto. E muitas vezes esse lugar de conforto nem se compara com aquilo que Ele preparou para você. Nem chegou ao coração do homem, nem à mente humana, aquilo que o Senhor preparou para cada um de vós. Mas, como eu não conheço esse lugar que Ele preparou, como eu não desfrutei ainda da promessa dEle, eu decido retroceder. Posso te mostrar um exemplo que isso aconteceu com a igreja? Vou te mostrar um exemplo. Deus tira o povo do Egito, até a terra prometida. A terra prometida era o lugar da vitória, não era? A terra da promessa. Mas no meio do percurso, o que o povo de Israel quis fazer? Voltar para o Egito. Pelo menos lá tem sepulcro, para a gente poder, tem lugar para fazer velório. Pelo menos a gente faz velório em terra. Pelo menos lá a gente trabalha, não tem perspectiva de vida, nem expectativa de um futuro. Mas pelo menos a gente está ali, não precisa passar por um deserto tão difícil. Eu quero dizer para você, meu irmão, por maior que seja o deserto, por maior que seja a tempestade, melhor estar no deserto, estar na tempestade com Jesus, do que estar no Egito sem o Pai. Por maior que seja a tua luta, por maior que seja o teu problema, Deus está dizendo, eu estou contigo, não pare no meio do processo. Talvez você entrou aqui essa noite querendo desistir, voltar para o Egito, voltar para o lugar. Ele está dizendo, ei, eu vou colocar pessoas no teu caminho, que quando você não tiver mais saída, quando faltar na tua mesa, eu vou colocar pessoas que vão te ajudar. Pastor, mas da onde vai vir? Da onde vai? Não se preocupe, que Ele coloca o milagre perto de você, e muitas vezes o milagre vai vir de quem você menos espera.